Leitura do livro 30 minutos para mudar o seu dia. Quando uma simples oração pode transformar absolutamente tudo. Autor Márcio Mendes. Editora Canção Nova, 16ª edição. Quando se reza com fé, tudo pode acontecer. Tudo o que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis. Mateus 21, 22. Há muitos anos tenho visto coisas maravilhosas acontecerem por meio da oração. E depois de todo esse tempo, continuo a me emocionar ao ver um grande número de situações dolorosas, angustiantes e até mesmo impossíveis aos olhos humanos se resolverem de maneira extraordinária, quando homens e mulheres tomam a decisão de enfrentar seus problemas com fé em Jesus, pela força da oração. Você mesmo poderá constatar isso em sua vida ao reservar diariamente um momento para estar a sós com Deus e entregar-lhe todas as suas preocupações. Digo por experiência própria. Deus cuida de quem nele confia. Graças a esse tempo gasto na presença do Senhor, eu encontrei paz para o meu coração angustiado. Superei conflitos sérios em relacionamentos e tenho recebido de Deus a força para enfrentar os desafios cada dia sem jamais perder a alegria. No meu primeiro momento forte de oração, Deus me libertou de 3 males. Eu era constantemente atormentado por uma tristeza mortal que me tirava o gosto pela vida. Eu padecia de um sentimento muito duro de solidão e era oprimido pelo medo de que a minha vida não desse certo. O Senhor tirou essas coisas de dentro de mim no momento em que decidi levar a sério meu relacionamento com Ele por meio da oração. Olho hoje para a missão que Ele me confiou e confesso que para mim seria impossível anunciar a palavra de Deus como tenho feito, em meio a tantas batalhas espirituais, sem esse tempo de intimidade com o Senhor. As pessoas mais sábias, fortes e cheias do Espírito Santo que eu conheço, são também as mais orantes. Padre Rufus, sacerdote, exorcista, que exerceu um poderoso ministério de libertação, estava sempre em oração. Padre Léo, pois possuidor de um magnífico carisma de cura interior, passou os seus últimos anos entre nós a ensinar com insistência que é preciso rezar a vida, ou seja, fazer com que tudo o que realizamos se converta em oração. Padre Jonas Abib, pregador ardoroso e grande ministro de oração, fez de sua caminhada um testemunho da oração ao ritmo da vida e do trabalho santificado. Eu poderia ainda citar muitos outros nomes de sacerdotes religiosos e leigos, homens e mulheres que exercem poderosos ministérios de cura, libertação e evangelização, porque se comprometem com a oração diária. Unidos a Deus, somos fortes e poderosos e podemos superar qualquer problema. Sem a oração, somos fracos e seremos facilmente vencidos, até mesmo pelas dificuldades mais insignificantes. A oração é necessária e indispensável para conseguir tudo o que precisamos fazer para ser feliz nessa vida. A oração é indispensável para alcançarmos a salvação. Sim, há muita gente desavisada que não sabe que temos necessidade de rezar para nos salvar. Estamos em uma época de incontáveis espiritualismos, mas de pouca oração. Muitos são os que buscam conforto espiritual nos lugares mais estranhos, sem perceber que não é possível alcançá-lo sem rezar. Talvez por essa razão,
muita gente se sinta fraca espiritual e emocionalmente. Qual é a solução? As Sagradas Escrituras e os grandes mestres da espiritualidade recomendam vivamente que oremos para estarmos sempre unidos a Deus e, consequentemente, sermos curados, fortalecidos e libertados de todo o mal. Há muitos livros bons, inclusive com ensinamentos verdadeiramente úteis para ajudar as pessoas a se aceitarem melhor, a lidar com traumas emocionais, a resolverem problemas de relacionamento, a viver com motivação, etc. A questão é que, apesar de tantas dicas boas, nem sempre a pessoa alcança o resultado de que precisa. Há coisas que são impossíveis de realizar somente com o nosso esforço. Mas se confiarmos em Deus e a Ele recorrermos, Ele nos socorrerá e nos dará aquilo que nos falta, até mesmo quando já não podemos fazer nada para nós mesmos. Sem oração, ficamos cheios de ocupação por fora, mas sem nenhuma realização por dentro. Trabalhamos muito e produzimos pouco. Quando não realizamos, ficamos agitados, fracos e tristes. Atualmente, para viver uma vida que vale a pena, para fazer o bem e superar as dificuldades do dia a dia, ter bom caráter e ser uma pessoa realizada. Não basta saber o que fazer, nem ter boas intenções. É preciso a força do Espírito Santo, força que Jesus garantiu que Deus não a concede a não ser para aquele que reza e reza para valer, com perseverança. Pedi-vos e será dado. Mateus 7,7. Tenho certeza de que não vamos nos arrepender do tempo que empregamos em oração quando estivermos em perigo ou enfrentarmos grandes dificuldades. Preparei esse livro para todos nós que estamos descobrindo a cada dia que rezar é um desafio e uma conquista. Sei que ajudará muito ao que estão começando a se firmar em sua espiritualidade. E sei também que ele será um bom apoio para os que já estão há algum tempo a caminhar com Jesus, mas continuam, como eu, a enfrentar dificuldades, tentações para não rezar. Justamente porque experimentei o que está aqui e sei que funciona. Insisto, coragem. Vá em frente. Experimente viver o seu dia no poder do Espírito Santo. Você descobrirá que uma nova vida é possível, uma vida mais generosa, mais saudável e feliz. Experimente rezar com fé. Eu o salvarei, porque a mim se confiou. Eu o exaltarei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e lhe darei resposta. Salmo 91, 14, 15. Há momentos em que você se sente muito desgastado, como se algo sugasse suas forças? De vez em quando você se sente sem direção sobre o próximo passo que deve dar? Ou já se deparou com situações que parecem em muito ultrapassar suas forças? Eu também. Em tudo isso que nos acontece, temos de aprender a contar com Deus. Recorrer a Deus em oração é a mais poderosa defesa contra todo e qualquer mal da parte dos que nos odeiam. Quem não reza sofre além do necessário e, por fim, acaba vencido. Santo Agostinho alertava: Adão caiu em pecado porque não rezou. E o mesmo se dizia sobre os anjos decaídos, que receberam em vão a graça de Deus e, porque não rezaram, se perverteram. Entre as coisas preciosas que Jesus ensinou, ele deu um destaque particular à oração. É por meio dela que recebemos de Deus. 1. A força que não temos. 2.
um aumento na força que já temos. 3. E a providência para tudo o que ainda nos falta. Por isso, na hora da confusão, quando descemos ao fundo das nossas fraquezas e, sobretudo, nas horas de perigo, só existe um a quem não podemos deixar de recorrer: Deus. Podemos fazer isso agora mesmo, se quisermos. Levantar os nossos olhos em sua direção e pela oração alcançar da sua misericórdia toda a ajuda e salvação. E a exemplo do rei Josafá, rezar: como não sabemos o que devemos fazer, não nos resta outro meio a não ser levantar os nossos olhos para vós, ó Senhor. Reze, recorra a Deus com confiança. Ele providenciará tudo o que você necessita. Uma vez que Deus está no nosso lado, por que não iríamos contar com Ele? Se o Senhor não estiver do nosso lado, se Ele não fosse por nós, estaríamos perdidos. De quantos males Deus nos livrou, de quanta coisa ruim já escapamos, como que por um triz, como diz o Salmo 125, versículo 7, a armadilha se quebrou e escapamos como um passarinho. Nós precisamos nos convencer. Desculpe insistir, mas você precisa se convencer de que o seu auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Eu preciso me convencer cada vez mais de que meu socorro é Deus e a minha arma é a oração confiante. Cura-me, ó Deus, socorre-me com tua força, guarda-me com teu poder, protege-me com teu amor, guia-me com teu espírito, de modo que neste dia, onde quer que eu vá, vá tu, ó Senhor, à minha frente. Assim seja. Amém. Seja feliz todos os dias. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, versículo 24b. Uma vida de oração, quando é verdadeira, não dá apenas força interior, mas vai transbordando aquele que reza em alguém mais maduro, saudável e sensato. Quando eu sou coerente no meu relacionamento com Deus, eu me encontro, eu me realizo, eu me torno feliz. Felicidade é consequência de uma vida de oração que nos mantém unidos a Deus. Quando uma pessoa é tocada pelo Espírito Santo, não se preocupa mais em correr atrás de felicidade. A única coisa que deseja é encontrar e estar com Deus. Então, trata de abandonar tudo aquilo que a impede de estar sempre na presença do Senhor. E faz bem, pois se quisermos orar como convém, é preciso tirar do coração o entulho do pecado, a falta de perdão e das distrações inúteis. Um coração entulhado nos expulsa de nós mesmos. Aprendi com Santo Agostinho: você precisa de um lugar para rezar? Reze em seu coração. Seja você mesmo um lugar onde Deus habita, e Ele ouvirá as suas orações. Quando na intimidade a pessoa insiste em pedir que Deus venha em seu socorro e lhe dê a vida eterna, Ele sempre a escuta, porque é exatamente isso o que Ele quer lhe dar. E mesmo que a pessoa ainda não tenha recebido esta graça, não há a menor dúvida de que ela a receberá e muitas outras também, desde que persevere. 30 minutos para mudar o seu dia. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o procurardes, Ele se deixará encontrar, mas se o abandonardes, Ele vos abandonará. 2 Crônicas 15:2. Quando comecei a reservar um momento do meu dia para estar sós com o Senhor, enfrentei muitas dificuldades para ser fiel a essa decisão.
Tudo parecia colaborar para que aquela hora não acontecesse. Apareciam situações que requisitavam a minha presença. Pessoas vinham me visitar justo naquele horário. Outras ficavam incomodadas e reclamavam que eu rezava demais. Além disso, eu sentia como se estivesse falando com as paredes. Tinha a impressão de que Deus não me ouvia, e pensamentos ruins, até mesmo indecentes, invadiam minha cabeça. Mais tarde, descobri que eu não era o único. Muitas pessoas enfrentavam o mesmo problema e, assim como eu, precisavam de ajuda para enfrentar essas tentações e se firmar. Deus não só me ajudou a persistir, como também foi me ensinando a organizar a minha vida de oração. Ele foi me mostrando como era importante para esse começo criar uma rotina, escolher sempre um mesmo lugar e horário, diversificar as formas de oração, criando uma dinâmica própria, de modo que várias pequenas orações preenchessem esses 30 minutos que eu havia separado para estarmos somente Deus e eu. Confesso que isso mudou a mim e tudo em minha volta. Organizei aquele tempo em 10 minutos de 3 minutos que ficaram assim. Primeiro, eu reconheço o teu amor e a tua bondade. 2. Eu te consagro este dia. 3. Senhor, protege-me do mal. 4. Preciso da força do teu Espírito Santo. 5. Senhor, tem misericórdia de mim. 6. Senhor, cura-me. 7. Senhor, eu preciso de tua ajuda. 8. Senhor, peço que me ajudes esta pessoa. 9. Senhor, o que queres que eu faça? 10. Consagro-te a minha mente, ó Deus. O melhor que pode acontecer é que este momento forte de oração transborde em graças para todas as outras horas do seu dia. Começamos a rezar esses 30 minutos e de repente notamos que falar com Deus em meio às nossas atividades cotidianas tornou-se a coisa mais natural. Você pode viver esse tempo forte em qualquer hora do dia. Escolha a que for melhor para você, seja pela manhã, no intervalo do almoço, à tarde, à tardezinha ou à noite. Se quiser, pode rezar mais do que meia hora. Alguns não rezam porque acreditam que estão desperdiçando um tempo que poderia ser usado de outra maneira. Mas a experiência nos revela que a oração multiplica o tempo. Em geral, quem reza faz mais coisas em menos tempo e com maior qualidade. E como rezar se aprende rezando, eu aprendi muito com as orações escritas por outras pessoas. São orações que se tornam nossas quando a fazemos de coração e com fé. Não importa que outra pessoa as tenha escrito, se você pede a Deus o que está ali, ele ouve você. Um pai jamais deixaria de se comover com as súplicas do filho mais novo, simplesmente porque ele copiou os pedidos do irmão mais velho. O que interessa ao pai nessa hora é a necessidade e a confiança de quem pede. As orações neste livro são poderosas em Deus e capazes de derrubar as barreiras que nos afastam dele. Elas nos ajudarão muito naqueles dias difíceis em que nele sequer sabemos por onde começar e rezar. Contudo, você verá, pouco a pouco o Espírito Santo vai lhe conduzir a modificá-las, tornando-as cada vez mais suas. A oração é coisa simples, mas é poderosa para mudar qualquer vida. Espere muito e espere coisas muito boas desse momento diário com o Senhor. Tudo pode acontecer quando Deus é envolvido na causa e você vai testemunhar isso. A primeira atitude que devemos ter é de fé, abrir o coração e confiar no Senhor, inclusive porque Ele já está cuidando de você.
Conte com ele ainda mais a partir de agora. Procure viver esse momento como um filho que se lança nos braços bondosos do Pai. O Espírito Santo quer lhe mostrar que existe uma maneira muito mais cheia de amor e mais realizadora de se viver. Rezar é isso, mergulhar no amor de Deus que nos cura e nos salva. Quanto mais você se entregar, mais experimentará a graça de Deus purificar, libertar e curar seu coração. Você receberá fortalecimento e proteção, mas o melhor de tudo é que Deus lhe dará uma efusão do Espírito Santo tão grande que mudará toda a sua vida. Você sentirá crescer a cada dia em seu interior uma paz e uma força que nunca havia imaginado ser possível. Portanto, manifeste ao Senhor que você deseja experimentar hoje mesmo o seu amor e a sua misericórdia. Ânimo! Será um abraço do Deus amoroso que é seu Pai. Simplesmente confie e aceite o amor que Ele tem por você. Deixe Ele preencher os vazios do seu coração e cure as feridas deixadas pela solidão. Diga-lhe: meu Deus, preciso que o Senhor me ajude. Fica comigo nesta hora. O Senhor mesmo é quem o convida pessoalmente. Venha a mim e traga-me o seu cansaço. Traga-me a sua vida pesada com todas as suas dores. Deposite aos meus pés as suas preocupações. Eu quero que você tenha alívio. Quero curá-lo, fortalecê-lo, e farei isso. A única coisa que peço é que confie em mim. Quantas coisas boas e até mesmo milagrosas deixam de acontecer porque as pessoas não acreditam que Deus as atenderá e por essa razão não pedem sua ajuda. Mas o Senhor quer que contemos com Ele e quer que o importunemos com as nossas súplicas. Se não achegarmos a Ele, jamais entenderemos a grandeza de seu plano para cada um de nós. Jamais compreenderemos a força milagrosa contida na persistência da oração. Então, você aceita o desafio? Quer ver de perto o que Deus faz na vida de uma pessoa que reza? Estou seguro de que você não se arrependerá. Aliás, guarde no seu íntimo esta certeza. No exato momento em que você se predispor a viver essa experiência de oração, ainda que seja em apenas 30 minutos diários, já começou a obra linda do Senhor na restauração de vida e da sua família. Vamos lá! Escolha um lugar tranquilo e leve com você, papel, caneta, sua Bíblia e este livro. Vamos mergulhar juntos nestes 30 preciosos em que Deus vai lhe dar tudo o que você necessita para este dia de hoje. Meu Deus e meu Pai, o Senhor enviou Jesus para que as nossas orações tenham a força e a autoridade necessárias para alcançar tudo o que nós pedimos. Peço perdão, Senhor, porque muitas vezes rezamos sem fé, sem perseverança, com má vontade ou nem mesmo rezamos. Por essa razão, fomos derrotados tantas vezes, ficamos confusos e nos sentimos perdidos. O Senhor deu às nossas orações o poder de abrir os reservatórios do céu e obter todas as graças. Mas nós, porque não quisemos recorrer a Ti, temos passado por grandes necessidades e aflições. Ah, Senhor, abre a nossa inteligência e mostra-nos o poder que tem a oração feita em nome de Teu Santo Filho Jesus, capaz de mudar mesmo as realidades mais difíceis. Pai das misericórdias, em nome de Jesus, nós suplicamos para que nos seja concedido agora uma nova graça de oração, cheia de eficácia do poder do Espírito Santo.
Reveste-nos com a força do alto, para que a tua salvação se manifeste também através de nós. Aumenta neste dia de hoje o nosso gosto pela oração, o nosso amor pela tua palavra e o nosso zelo pela salvação de tantos que sofrem atormentados em todo o mundo. Espírito Santo, vem sobre mim, toma conta do meu coração e enche-me com teu amor. Eu desejo me encontrar pessoalmente contigo, Senhor. Por favor, ajuda-me, ensina-me a rezar e, sobretudo, perseverar. Amém.